Estamos começando. Estamos começando aqui. Boa noite a todos. Estamos começando aqui com a Ângela, com a Cibele, com o Gabriel, com o José Vitor, Maria Eduarda, Priscila, Rafael, Vanete, Wesley. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão me enxergando? Vocês poderiam só me avisar se estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Moçada, semana passada a gente terminou o terceiro tópico 3, o tópico relacionado a ligações químicas. Terminamos, né, falando sobre ligações metálicas e depois as ligações metálicas. eh, depois das ligações metálicas, nós eh, eh, vimos um pouquinho e fizemos alguns exercícios em termos do tópico 3 e também acabamos, na verdade, a lista do tópico 3 e começamos a fazer os exercícios referentes ao segundo exemplo que eu dei para vocês de uma prova que foi ministrada por uns colegas, uns alunos, né? Seus colegas de anos anteriores. Falta ainda 2 exercícios à prova, vou fazer esses 2 exercícios e daqui a pouco a gente vai entrar no tópico 4, ok? Então, o exercício 5 ele diz o seguinte: desenhe o diagrama de energia da molécula do flúor mais. Explique se esta molécula é diamagnética ou paramagnética e depois explique, né, o que pode acontecer com essa substância no estado líquido, caso ela seja vertida sobre os polos de um campo magnético. Escreva a configuração dos orbitais moleculares dessa molécula e informe qual é o orbital molecular de maior energia preenchido, que é o HOMO, e o de menor energia vazio, LUMO. Informe também qual é a ordem de ligação, informe também qual que é a ordem de ligação dessa molécula. Que eu já abri aqui, caso a gente precise consultar. Só um minutinho. É isso. Então, deixa eu abrir também uma outra questão que eu preciso ter aqui, que é uma tabela periódica. Muito bem. Nós estamos falando do flúor F2+. Não sei se vocês estão conseguindo. Tô achando que essa tabela está pequenininha para vocês. Deixa eu achar uma maior aqui para vocês. Peraí. Deixa eu ver esses números aqui. Essa é a vida. Nós vamos trabalhar com o flúor. Número atômico, não sei se estão conseguindo enxergar, é 9. É esse que a gente vai trabalhar para fazer a distribuição eletrônica do flúor. Lembrando que aqui é uma molécula F2+, mas o átomo é o flúor. Então a gente vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica do flúor. Z igual a 9. Deixa eu ver se tem aquela figurinha aqui para fazer a distribuição eletrônica. Não, não tem. Então vamos caçar aqui.
Então vamos lá, fazer a distribuição eletrônica. Tem que fazer a distribuição eletrônica de 9 elétrons. Vou começar aqui no orbital 1s1. Eu começo no início da seta, acabo na ponta da seta e sempre assim, atrás da seta, sai na ponta da seta, traz a seta, na ponta da seta, preenchendo os orbitais até o limite máximo do número atômico que vai ter, representar o mesmo número de elétrons. Então aqui eu vou ter um S2, 2S2, 2P5. Deixa eu ver aqui. Bem, então nós temos a camada de valência do flúor é a camada 2. É a camada 2. E vamos montar, ou vamos contar o total de elétrons que nós temos aqui. Veja, nós temos uma molécula que tem 2 átomos de flúor, né? Então, eu tenho aqui, contabilizando na camada de valência, eu tenho 7 elétrons. Ops. Eu tenho 7 elétrons. Tem 7 elétrons. Então, eu vou, a partir desse momento, fazer o seguinte: contar número de elétrons a serem distribuídos nos orbitais moleculares. Então, nós temos um átomo de flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vai ser 7 elétrons por átomo. Mas no final, nós temos vezes 2 átomos de flúor, porque a molécula tem 2 átomos. Eu posso até pensar o seguinte, para facilitar até aqui o raciocínio. Você tem um átomo de flúor, mas na verdade você acaba tendo 2. Você tem 7 elétrons. Só que eu tenho 2. E eu vou aqui subtrair um elétron. Por que eu vou subtrair um elétron? Porque a molécula tem carga positiva. Eu tenho que considerar essa carga positiva. Então, como eu tenho que considerar essa carga positiva, menos um elétron. Vamos lá. E aí, somando esses números de elétrons... Professor, Oi? você pode colocar ali na frente do menos um elétron que ele é carga positiva para não confundir? Sim. Menos um elétron, considerando a carga positiva da molécula. Beleza? Beleza, valeu. Aí nós vamos ter aqui, são 7 elétrons... Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Isso daí seria o total de 7 elétrons. Aqui também 7 elétrons. E aí, ao invés de ter 14 elétrons, total, eu vou ter aqui de 13 elétrons. Então, eu tenho 13 elétrons para serem distribuídos nos orbitais moleculares. Bem, isso daqui é o que nós vamos ter que considerar para construir, ou melhor, o índice total de elétrons que nós vamos ter que considerar na hora de distribuí-los ao longo dos orbitais moleculares que a gente ainda não fechou, não fez ainda. Bem, como que a gente faz, ou como que nós vamos construir esses orbitais moleculares? Através de um diagrama, como ele está pedindo. Esse diagrama, ele tem a seguinte situação. Primeiro eu vou colocar aqui uma área aqui, uma outra área.
Aqui, do meu lado esquerdo, eu vou ter o átomo de flúor. Aqui do meu lado direito, eu vou ter um outro átomo de flúor. Aqui no meio, eu vou ter a molécula F2+. F2+. Vou colocar aqui embaixo também. F. F. F2+. Veja, nós temos na molécula de flúor uma camada de valência que tem orbitais S e orbitais P. Os orbitais P são degenerados, então são 3 orbitais, o orbital S é um orbital só. Então, nós vamos aqui colocar no lado esquerdo e no lado direito, que veja que nós estamos considerando apenas os elementos, colocar a representação desses orbitais. Então, eu vou colocar aqui um orbital S, aqui, e um orbital P, que é mais energético do que o orbital S, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E aí, só um minutinho. Opa. Eu tenho 3 orbitais, P e um orbital S. Antes disso, deixa eu ver se eu consigo. Então, esses daí são os orbitais nos átomos, do lado esquerdo e do lado direito. Lembrando, se eu tiver que assim, ter algum direcionamento da onde estaria o núcleo estaria aqui, ó. Estaria aqui, desse lado aqui, o núcleo. O núcleo da molécula ou o núcleo do átomo, sabe? Se a gente tivesse, mas onde que o núcleo estaria aqui para eu ter um posicionamento aqui, sabe? De interação do núcleo com os elétrons, estaria nesse lado, né? Então ele estaria aqui o núcleo, não estaria na parte de cima. Pois bem, aí vamos colocar os elétrons aqui, o total que ele tem. Tem 7 elétrons. Então vamos lá, colocar os elétrons. Eu tenho aqui um elétron, 2 elétrons. Aqui eu tenho um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. A mesma coisa aqui. Um elétron, 2 elétrons, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Então, aqui eu fiz uma representação dos orbitais atômicos destes elementos químicos, o flúor e o outro flúor. Eu preciso construir uma representação agora dos orbitais moleculares, ok? Vou fazer uma representação agora dos orbitais moleculares. Para fazer essa representação dos orbitais moleculares, eu tenho que lembrar o seguinte: de alguma forma, nós precisamos lembrar
que orbitais, veja, aqui são representações muito simplificadas do que são orbitais, porque nós já vimos que orbitais são regiões, são na verdade respostas da probabilidade de você encontrar um elétron numa determinada região, numa determinada região. E isso é revertido numa resposta ou numa superfície de resposta, do qual é demonstrada para a gente na forma de figuras. E nós já vimos que nós não conseguimos definir o posicionamento de um elétron. Se você definir o posicionamento de elétron, você não consegue definir a sua velocidade, porque você causa uma interferência. E para considerar tudo isso, a gente não consegue trabalhar com a mecânica clássica, tem que ser com a mecânica quântica. Pois bem, considerando isso, e considerando que nós também vimos que o elétron, ainda que ele tenha que ser tratado utilizando uma mecânica quântica, na mecânica quântica você trata o elétron como onda, porque o elétron tem propriedade de onda e tem propriedade de partícula. Como propriedade de onda, o elétron e onda é uma função matemática. Você acompanha a movimentação do elétron por meio do quê? Por meio da sua movimentação no espaço na forma de onda. Onda, nós vimos que ondas podem apresentar interferências construtivas e destrutivas. Quando você soma as ondas, você tem interferências construtivas, quando você subtrai as ondas, você tem interferências destrutivas. Para que nós possamos criar os orbitais moleculares, nós precisamos somar e subtrair orbitais atômicos. Veja que aqui, nas minhas representações, eu tenho 4 orbitais do lado aqui do flúor, outros 4 orbitais do lado do flúor. Eu preciso somar e subtrair esses orbitais, e no total eu vou ter que ter um total de 8 orbitais moleculares. Porque, como vocês estão vendo, nós temos um total de 8 orbitais atômicos e precisamos ter, então, 8 orbitais moleculares. Se os orbitais eles somam e se subtraem, ou seja, você tem interferências construtivas e destrutivas, para formar ou mostrar esse diagrama de orbitais moleculares, eu vou fazer as representações aqui dos orbitais moleculares, somando e subtraindo esses orbitais, e somando e subtraindo esses orbitais. Então, quando eu somo, por exemplo, começando a... Professor, Oi. Por que 8 orbitais atômicos? Porque eu tenho aqui, de um lado, 1, 2, 3, 4 orbitais atômicos, 1, 2, 3, 4 orbitais atômicos. A molécula, ela tem 2 átomos de flúor. Então, ela tem os orbitais de um átomo e tem os orbitais de um outro átomo. Como eu estou fazendo orbitais moleculares para uma molécula de 2 átomos, eu vou ter que somar o total de orbitais atômicos, que vai me dar o total de orbitais moleculares. Beleza? Beleza. Então, para que a gente possa criar orbitais moleculares que contribuam para formar a ligação dos elementos na molécula e também contribuem para que sejam afastados, eu vou ter que somar e subtrair esses orbitais. Quando eu somo os orbitais, eu estou falando de uma interferência construtiva. E essas interferências construtivas, elas causam uma estabilização da molécula. Então, os orbitais moleculares acabam tendo menos energia do que os próprios orbitais atômicos. Então, ele sempre vai estar num nível energético abaixo. Aqui são partindo, eu coloquei um núcleo aqui, mas na verdade é para a gente ter um direcionamento de que o nível de energia dos orbitais cresce de baixo para cima, ok? Aqui eu teria uma representação aqui são níveis de energia, né, que a gente está falando, e isso aqui então seriam níveis de energia saindo de baixo para cima. Isso significa que esse orbital S, eu não coloquei, desculpe. Aqui é um orbital 2s, aqui é um orbital 2p.
aqui em orbital 2s, aqui em orbital 2p. Então vocês vejam que o orbital 2p tem mais energia que o orbital s. E veja, quanto mais distante do núcleo, mais energia o orbital tem. Bem, como eu falei para vocês, preciso construir os orbitais moleculares que estão aqui no meio. Como que eu vou fazer isso? Primeiro somo, depois subtrai os orbitais. Quando eu somo os orbitais, eu vou criar orbitais moleculares que vão ter níveis de energia menores em relação aos orbitais atômicos. Então ele tem que estar mais abaixo do que onde estão esses dois risquinhos. Então eu vou colocar aqui mais abaixo. Um risquinho aqui mais abaixo representando os meus orbitais, moleculares oriundos da soma dos orbitais 2s deste átomo com 2s desse átomo. E vou gerar um outro orbital molecular oriundo da subtração desses dois orbitais. Quando você tem a subtração, significa que esses orbitais, orbitais moleculares provenientes da subtração de orbitais atômicos, eles não contribuem para que a molécula exista, para que você tenha ligações químicas. Por isso que ele é um orbital de maior energia. Então ele vai ser um orbital de maior energia em relação a esses orbitais atômicos. Então nós vamos colocar aqui um nível de energia que está acima, tá vendo? Dos dois risquinhos. Bem, para a gente representar que houve a somatória, para nós representarmos que houve a somatória desses orbitais, dois orbitais S, nós representamos isso fazendo um tracejado que sai de um orbital atômico e chega no orbital molecular. Então, esse tracejado que eu estou fazendo aqui, ó, ele indica o seguinte, que esse orbital molecular foi formado a partir da somatória desse orbital S com esse orbital S. Assim como, ao fazer esse tracejado, eu estou falando que o orbital de cima é um orbital que saiu através da subtração desse orbital S para esse orbital S. Esse orbital de menor energia, que é um orbital molecular, ele é chamado de um orbital sigma, que tem esse símbolo, letra grega, e que é um orbital ligante. E esse outro orbital também é um orbital sigma. Só que ele é sigma, chamado de sigma antiligante. Por que que ele é chamado de antiligante? Porque ele é obtido a partir das interações de subtração dos orbitais atômicos. Como que a gente vai saber isso, professor? Você só olha o seguinte, se tem asterisco ou não. Se tiver asterisco, significa que o orbital ele é um orbital antiligante. Se tem asterisco, é antiligante. Se não tem asterisco, ele é ligante. Se ele tem asterisco e for antiligante, esse orbital não contribui para que haja uma ligação entre os átomos. Bem, isso é em relação aos orbitais 2s. Nos orbitais P, nós sempre, é sempre isso, porque as moléculas, a gente só vai trabalhar com moléculas que tenham a molécula simples. Moléculas de substância simples, ou seja, moléculas formadas por um único elemento químico. Nos orbitais P, um orbital de um átomo vai se combinar com outro orbital de um outro átomo e vai formar uma ligação sigma também. Enquanto dois orbitais P vão se combinar com outros dois orbitais P, formando orbitais π. Esses orbitais π são orbitais onde você pode ter ligações π. Os orbitais sigma podem ser utilizados para formar ligações simples. Veja,
particularmente para oxigênio, flúor, lembrando que oxigênio e flúor, oxigênio e flúor, são elementos químicos, os elementos mais eletronegativos, sendo o flúor o mais eletronegativo, mas no caso o oxigênio, o flúor, o neônio também, eles são elementos químicos o orbital sigma proveniente da combinação de um desses orbitais, ao invés deles terem uma energia menor do que os orbitais moleculares π, eles vão acabar tendo uma energia maior. Bem, primeiro eu vou fazer o desenho e aí já comento por quê, tá bom? Então eu vou ter aqui um orbital de menor energia, que vai ser um orbital π, e como o orbital π ele é obtido pela combinação de dois orbitais p de um com dois orbitais p de outro, mas lembrando que eu tenho que ter os orbitais antiligantes, então eu vou colocar aqui os orbitais antiligantes, e aqui os orbitais antiligantes, deixa eu só fazer um negócio que ele tem que estar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou ter um orbital sigma. E aqui eu vou ter que ter um orbital sigma ligante. E aqui eu vou ter, nessa parte de cima, um orbital sigma antiligante. Deixa eu só fazer aqui uma representação. Isso aqui, eu vou colocar desse lado. Isso aqui vai ser um orbital π. E isso aqui vai ser um orbital π antiligante. Esse aqui vai ser um orbital sigma ligante. E aqui vai ser um orbital sigma antiligante. Bem, como que é... Primeiro, por que não aconteceu igual aqui no orbital S? Que esse orbital sigma deveria estar aqui no orbital π e o orbital π está aqui no orbital sigma. Por que esse orbital sigma acaba sendo de maior energia e o orbital π de menor energia? Porque esse orbital sigma, e somente esse aqui, ele acaba sendo formado por meio da interação, como eu disse para vocês, de um orbital p de um átomo de flúor com outro orbital p do outro orbital de flúor, mas tem uma contribuição desse orbital s também para formar esse orbital, assim como desse orbital s para formar esse orbital. Isso significa o seguinte: como o flúor, e essa inversão aqui, ó, que eu estou mostrando, ela é uma inversão que vai acontecer único e exclusivamente para oxigênio, flúor e neônio. Se fosse esses elementos, boro, carbono e nitrogênio, na verdade, esse orbital sigma estaria aqui no lugar do π e esse π estaria no lugar do sigma, se fosse carbono, boro e nitrogênio. Ah, mas por que isso acontece? Porque flúor, oxigênio e neônio são espécies altamente eletronegativos. Por serem altamente eletronegativos, atraem esses orbitais, eles se aproximam, os orbitais atômicos, permitindo que haja essas combinações, fato que não acontece nos orbitais dos átomos de boro, nitrogênio e carbono. Esse orbital π, ele é feito pela combinação, eu vou colocar daqui, pela combinação de dois orbitais π, então vou colocar aqui, assim como eu vou partir aqui de dois orbitais π, e a mesma coisa aqui, nos antiligantes, combinação dois orbitais p com dois orbitais π. E esse orbital sigma, ele, diferente deste orbital sigma aqui, olha só, esse orbital sigma antiligante, diferente desse orbital sigma,
que é obtido pela combinação de um orbital P com um orbital S, por isso que tem esses risquinhos aqui, esses dois risquinhos. Esse orbital sigma antiligante ele é só formado pela interação de apenas um orbital P, um único orbital P com outro único orbital P. Então isso aqui é só para a gente entender, você vê que não tem, o orbital S não está contribuindo para a formação desse orbital. Novamente, por que, que nós estamos colocando esses risquinhos? Para a gente mostrar o seguinte, esse orbital aqui foi obtido a partir da somatória. Ou seja, a somatória que significa, ou seja, consideração de efeitos de interações construtivas entre os orbitais. Interações construtivas desse orbital com esse orbital, gerando um orbital de menor energia. Esse risquinho com esse risquinho significa uma subtração entre os orbitais, ou seja, são interações destrutivas. Professor, Oi. eu queria perguntar sobre o orbital antiligante, entendeu? Pois não, pode falar. Por que ele se forma se a intenção do átomo é se ligar? E como que ele funciona? Ele atrapalha a ligação, é isso? Ele é formado, o orbital antiligante ele é formado por causa da questão da mecânica quântica, que considera, da mecânica quântica, na verdade, por considerar as propriedades de onda. Os elétrons são ondas. Então, como as ondas podem ter interferências construtivas e destrutivas, quando você soma as ondas, essa somatória contribui mais para a formação da molécula e as antiligantes, ou seja, as antiligantes onde você tem uma subtração das ondas, que são as interferências destrutivas, elas contribuem menos para a formação da molécula. Menos. Então, contribuir menos significa o seguinte, veja, eu estou mostrando em termos energéticos. Você vê que em termos energéticos, esse orbital é mais energético do que o orbital atômico? Mas ele está aqui, você está entendendo? Se eu tiver um elétron aqui, ocupar aqui, colocar dois elétrons, se eu tivesse um elétron no orbital antiligante, a molécula existiria. A molécula existiria. Então, não é o fato... Assim, professor, mas então, como que eu vou saber se a contribuição de um orbital antiligante ela é tão significativa assim para que uma molécula não exista? Para a gente responder isso, a gente tem que fazer a conta da ordem de ligação, que eu já vou fazer para vocês. O número da ordem de ligação que vai dar para vocês se a participação desses orbitais antiligantes é tão extensa a ponto de que a molécula não exista. Porque, como eu vou saber isso? Se a ordem de ligação for igual a zero, a molécula não existe. Significa que a contribuição desses orbitais antiligantes é tão grande que a molécula não vai existir. Entendeu? Ele está numa posição, o antiligante, que ele tem mais energia. É sim, isso, né? Sim. Mesmo assim... lembrando que eu tenho um antiligante, mas eu tenho um ligante. Eu não posso colocar elétron aqui antes de colocar aqui no ligante, tá? Então vai... tá certo. Vai elétron também no antiligante. Exatamente. Eu não posso vir aqui só colocar elétron aqui, não. Eu tenho que começar aqui do menor, dos orbitais de menor energia para ir ocupando os de maior energia. Lembrando, eu coloquei uma linha aqui mostrando que a energia sai daqui, né, do nível zero e vai até nas alturas aqui. Então, esse orbital molecular tem menor energia, esse aqui maior energia e assim por diante. E o antiligante significa que está sofrendo interferência também, igual você falou, é isso? Destrutiva. Aí é subtração. Destrutiva. Onde tem asterisco são interferências destrutivas. Onde não tem asterisco são interferências construtivas. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Veja bem, agora a gente precisa fazer uma distribuição de elétrons nesses orbitais moleculares. Nós temos, lembrando, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons
nos orbitais atômicos de um átomo e mais 7 de outro. Ou seja, e tem que tirar um elétron, porque a molécula ela tem uma carga positiva. Eu tenho que fazer essa distribuição com 3 elétrons. Então, eu vou distribuir os 3 elétrons a partir dos orbitais de menor energia para os de maior energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veja, eu distribuí os 3 elétrons. 2, 4, 6, 8. Putz, era melhor que eu tivesse feito com outro. Desculpa, gente. Senão vai ficar muita cor, só por Deus, nem vocês vão entender. Deixa eu mudar a cor aqui. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, distribuí os 3 elétrons. E aqui eles pedem para que nós possamos, além de fazer o diagrama, a gente possa fazer a distribuição eletrônica dos orbitais moleculares. Bem, vamos aqui fazer a representação aqui dessa distribuição. Eu tenho 2 elétrons nesse orbital, 2 elétrons nesse orbital, eu tenho 4 elétrons nesse orbital, eu tenho 2 elétrons nesse orbital e tenho 3 elétrons nesse orbital. Então eu tenho que escrever isso. Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, um orbital sigma, um momentinho, um orbital sigma, depois um orbital π, depois um orbital sigma, não, espera aí, errei. Um orbital sigma, depois o orbital sigma antiligante, sigma antiligante, π. Eu já coloco os asteriscos, gente. π, depois sigma antiligante, π. Sigma de novo. E depois π. Agora deixa eu colocar os asteriscos. Aqui é um sigma. É esse sigma, que é esse aqui. Esse π não tem, esse aqui não tem, esse aqui tem asterisco. Sempre começa a contar de baixo para cima? Sempre. Porque de baixo para cima, eu estou levando em consideração os orbitais. Os orbitais de menor energia para os orbitais de maior energia. Vamos lá. Aqui E sempre da direita para a esquerda, então. Também. Sempre da esquerda para a direita, para ocupar os elétrons. Tá. Eu vou colocar aqui, 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque eu tenho 2 elétrons aqui, nesse orbital. O próximo, 2 elétrons. Aqui, 2 elétrons.
colocar aqui em cima. 2 elétrons. Ele fica aqui do ladinho, né? Só um minutinho de colocar melhorzinho aqui. Aí eu tenho aqui no orbital π. Você falou da esquerda para a direita? Você está falando da ocupação dos orbitais? Não, da distribuição eletrônica. Não, Quando de vai baixo para cima. Mas esses que tem 2. Pode começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Você só não pode Tanto faz. você só não pode fazer o seguinte. Tem os 2 vazios, aí você vem aqui e coloca 2 aqui para depois preencher o próximo. Não. Se você tiver 2 elétrons, você vai colocar um elétron no orbital e um outro elétron no outro orbital. Tá. Você não pode colocar, olha, tem 2 elétrons. Vou colocar 2 aqui e deixar um vazio. Isso você não pode, porque é regra de Hunt. Você tem que distribuir os elétrons. Se são orbitais degenerados, que são esses orbitais que têm a mesma energia, você tem que distribuir eles também igualmente. Eu tenho 2 elétrons, você coloca um no orbital, um no outro. Você tem 4 elétrons, um nesse, um outro nesse, um outro nesse. Beleza? Eu tenho 3. Beleza. Coloco um nesse, depois eu volto aqui e coloco aqui. Beleza? Preenchimento, então, para não errar, é sempre da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Quando tem elétrons com 2 ou 3 orbitais juntos. Esse orbital molecular π, que é esse aqui, ó, tem 4 elétrons. Então aqui são 4 elétrons. Esse orbital sigma, que é esse orbital aqui, tem 2 elétrons. E esse orbital π antiligante, que é esse aqui, tem 3 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica. É a distribuição eletrônica desses orbitais moleculares. Distribuição, até escrever aqui, distribuição eletrônica dos orbitais, O de orbitais M moleculares. Aí ele fala o seguinte: calcule a distribuição, calcule a ordem de ligação. A ordem de ligação, vamos verificar. Nossa, gente, tem gente que está pedindo para entrar aqui. Deixa eu só encontrar aqui a ordem de ligação. Só um minutinho, deixa eu só encontrar isso aqui. Ordem de ligação, olha aqui. É metade, 1/2 do número de elétrons nos orbitais ligantes menos o número de elétrons nos orbitais antiligantes. Então é uma equação que a gente vai ter que usar aqui, ó. Ordem de ligação, ela é igual a 1/2 do número de elétrons em orbitais ligantes menos número de elétrons em orbitais antiligantes. Isso nos orbitais moleculares. Então, ordem de ligação vai ser igual a 1/2 número de elétrons em orbitais ligantes. Deixa eu ver aqui. Bem, não precisa olhar, eu posso olhar aqui na distribuição. 2 mais 4, 6, 7, 8 elétrons. 8 elétrons em orbitais ligantes. 2 com mais 4, 6, 7, 8 elétrons. Menos número de elétrons em orbitais antiligantes. 3 mais 2, 5 elétrons. Bem, 8 menos 5, 3. 8 menos 5, 3. 3,5. 3,5. Veja, primeira coisa. Esse número não é o número 0. Se ele fosse o número 0, significa que essa molécula não existiria.
Para uma molécula não existir, por exemplo, se por algum acaso a gente fosse distribuir os elétrons e eu distribuísse o elétron até chegar aqui no último orbital sigma antiligante, tenha certeza que isso seria zero. Esse número seria zero. E significaria o seguinte, do mesmo jeito que eu tenho orbitais ligantes, eu vou ter o mesmo número de orbitais antiligantes, então do mesmo jeito que eu tenho orbitais que contribuem para os átomos estarem ligados, eu vou ter o mesmo número de orbitais que faz com que os átomos se afastem. E aí, na somatória de tudo, a molécula não existe. Compreenderam aí? Então, aqui é o seguinte. Como a ordem de ligação é diferente de zero... É diferente de zero, a molécula F2+, é possível de existir, ou é passivo de existência. A existência com uma ordem de ligação diferente de zero, pode-se afirmar que a molécula F2+ pode existir. Aí ele perguntou também, vamos ver aqui. Escreva a configuração dos orbitais moleculares. Já fizemos e informe qual que é o orbital molecular de maior energia, preenchido HOMO, e de menor energia, LUMO. De maior energia, preenchido, é esse aqui, ó. Esse é o orbital de maior energia. Então, como esse orbital preenchido é o orbital preenchido de maior energia, eu vou... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sexto. Aqui eu vou ter um orbital preenchido de maior energia. E aqui eu tenho um orbital vazio de menor energia. Porque a gente está como referência de menor energia, porque acima disso aqui, olha... Veja, eu estou falando orbital vazio de menor energia, porque eu posso ter orbitais vazios acima desse daqui, que tem maior energia. Esse orbital, que é de maior energia com elétrons, é chamado de HOMO, que é, em inglês aí, esse nome... começando da direita para a esquerda, é o orbital molecular ocupado de maior energia. E esse aqui é chamado de LUMO. Em inglês significa orbital molecular desocupado de menor energia. Ô, professor, mas é maior energia com referência à última camada? Isso, aqui, Ou... exatamente, ó. É o de maior energia em relação ao primeiro orbital molecular. Mas ele não tem mais energia? Olha aqui, não. Olha aqui. Não, tô confundindo. Verdade. O mais energia é mais longe do núcleo, né? Isso. Tá, confundi agora. Valeu. O LUMO, que é de menor energia, ele é de menor energia mesmo em relação ao núcleo. É porque depois desse aqui vazio, ainda tem outros vazios aqui para cima. Beleza? Por isso que ele fala orbital molecular desocupado de menor energia. Vazio. Tá? Porque tem outros. Mas como que se formam os orbitais vazios se não serve para nada? Assim, não, é só como faz sentido, né? É só como referência que eu estou dando para vocês, tá? É como referência. A definição do orbital molecular... Bem, vou mudar então. Vou falar o seguinte. O LUMO é o orbital molecular... O LUMO é o orbital molecular desocupado. Bem, de menor energia. Olha nos orbitais moleculares. Quais são os orbitais moleculares que estão desocupados? É só esse cara mesmo. Pois é.
Desocupado. Ah, mas professor, tem uma vaga aqui. Não, mas aqui tem um elétron. Ele não está desocupado, ele tem um elétron. Então só tem esse Mas aqui. esse. Ai, sigma antiligante aí de cima que está É esse aqui. desocupado. É esse aqui. O Ah, lumo. tá. É o lumo. É o lumo. Ok. Entendeu? Ok. Então, assim, como que a gente vai saber quem que é o homo, quem que é o lumo? Homo é sempre o orbital molecular de maior energia com elétron. Isso que é o homo. É só, ou seja, você tem que olhar no orbital mais energético que tem elétron. O lumo, você vai encontrar o orbital molecular vazio, não pode ter elétron, de menor energia. Beleza? Beleza. Mas vai ser esse que só tem um elétron, o homo, né? O homo é porque aqui é orbital pi é orbital molecular. Ambos os dois são orbitais pi antiligante. Os dois. Ah, eles são um orbital só, que é da camada Exatamente. 2p, né? Isso. Ah, Mas tá. eles se Beleza. somaram, lembrando, né? Eles se somaram, esses dois orbitais p se somaram para gerar esse orbital antiligante. Somaram não, desculpe, subtraíram, é porque é antiligante aqui. Eles se subtraíram para gerar esses dois orbitais antiligantes. Ok. Obrigada aí. Claro. Aí, mas por que esse negócio de homo, lumo? Porque, veja, gente, essa diferença de energia aqui, essa diferença aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Ficou bom. Essa diferença aqui, ó, de energia, que eu estou colocando essa seta roxa, essa diferença de energia, ela é a diferença de energia que faz com que você possa ter cor. Cor nos alimentos, cor nas roupas. Porque o elétron, sabe, é uma diferença de energia que lhe dá que dá a possibilidade de você ter a existência de fogos de artifício. Lembra que eu falei para vocês que os elétrons têm que é, é, sair de um nível de menor energia para um nível de maior energia? Ele sai sempre na teoria dos orbitais moleculares, ele vai sair do homo para o lumo. Beleza? Beleza. Ele pediu ainda para a gente, explique se essa molécula é diamagnética ou paramagnética. Bem, diamagnetismo e paramagnetismo, se você tem elétron sozinho, como você tem aqui, esse elétron tem um movimento em torno do seu próprio eixo. Esse elétron que tem um movimento em torno do seu próprio eixo, esse elétron que tem seu movimento em torno do seu próprio eixo, ele gera um campo magnético. Ele é carga e toda a carga em movimento gera um campo magnético. Não existe nenhum outro elétron junto com ele que possa, tendo um movimento contrário, gerar um campo magnético contrário para anular esse campo magnético. Então, essa molécula vai possuir um campo magnético dela resultante, que vai poder interagir com um campo magnético externo. Então, é provável que essa molécula, F2 mais no estado líquido, que ela poderia aderir aos polos de um eletrodo, aos polos de um ímã, aos polos de um campo magnético externo. Então, nós vamos escrever isso. Primeiro, nós vamos colocar o seguinte. A molécula F2 mais é paramagnética, considerando que há um elétron desemparelhado no orbital, que eu não lembro agora, no orbital π antiligante. No orbital π antiligante. Isso configura a molécula
em questão um campo magnético resultante do movimento do elétron em seu próprio eixo. Como é que questão? Campo magnético resultante do movimento do elétron em seu próprio eixo. Possibilitando que a molécula possa aderir aos polos de um ímã gerador de um campo magnético externo. Alguma dúvida nisso, gente? Então, essa questão é isso, é desenhar, falar o que é ohmo, o que é o lumo, fazer a distribuição eletrônica, fazer aqui os desenhos representando as somatórias, subtrações e gerações de orbitais sigma e sigma antiligantes e pi e pi antiligantes. Fazer um cálculo de ordem de ligação, se a ordem de ligação for zero, não existe a molécula. Se ela for diferente de zero, se nós tivermos apenas um elétron, tá, gente? Veja a diferença de você trabalhar com uma teoria de ligação, de valência. Na teoria de ligação de valência, eu preciso ter sempre pares de elétrons. Aqui, na teoria dos orbitais moleculares, se eu tivesse um único elétron aqui, um único, eu não preciso ter um par de elétrons. Um único elétron já permitiria ter a molécula. Beleza? E, por fim, a molécula é paramagnética, porque ela tem um elétron aqui desemparelhado. Esse elétron desemparelhado vai gerar um campo magnético resultante que permite a essa molécula F2+, se ligar ou aderir a um polo de um ímã gerador de um campo magnético externo. Deixa eu só acertar aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas nisso? Beleza. Não, não é não. Depois a gente conversa a prova. Depois que a gente fazer o intervalo, não dá pra fazer a prova não. Amanhã não. Pode comemorar, não vai dar prova amanhã não. Aí a gente, quando eu voltar, a gente fecha isso daí, quando vai acontecer a segunda prova. Voltemos aqui. Última questão. Os empresários optam por usar alumínio mais maleável ao latão, que é uma liga de cobre e zinco, mais resistente, na produção de latinhas que são utilizadas na comercialização de cerveja e refrigerantes. Qual a razão química para essa escolha? Química para essa escolha. Justifique sua resposta. Nós vimos que os elementos metálicos se ligam por meio de um modelo em que nós temos átomos distribuídos espacialmente, na forma de núcleos, como tivéssemos núcleos positivos espalhados tridimensionalmente, mergulhados no mar de elétrons. Por que esse mar de elétrons? Porque os elétrons de valência dos metais encontram-se em orbitais vazios. Ou seja, tem muito orbital vazio nesses metais. O fato de você ter na camada de valência orbitais vazios permite com que esses elétrons possam saltar de um orbital para outro. E isso traz uma propriedade
para os metais, de ser maleável, de maleabilidade, de você conseguir deformá-los sem quebrá-los. Quando você insere outros elementos dentro de um retículo cristalino, eu tenho um elemento que é cobre e coloco zinco, você permite com que ligações covalentes possam ser realizadas com alguns átomos e isso traz uma configuração de resistência. Você diminui a maleabilidade. Fica ruim, por exemplo, para você trabalhar em confeccionar uma latinha trabalhando com uma liga do que trabalhar só com alumínio, porque o alumínio é mais maleável, gasta-se menos energia do que você trabalhar com latão. Para aqueles que são, né, da minha geração, se lembra muito bem que aí você pode colocar uns 40 anos atrás, 35 anos atrás, as latinhas eram de latão. Hoje nem dá para falar que é difícil, você não tem mais latinha de latão. Então, vamos lá. Porque, inclusive, né, acaba ficando mais caro, inclusive. Vamos lá. Professor, e não dava para amassar também, né? E Era não dava dura. para amassar. É mais resistente, gasta-se mais energia, é mais caro. Então, vamos lá. Os metais os átomos metálicos se ligam por um modelo caracterizado por uma distribuição espacial de átomos positivos mergulhados em um mar de elétrons. Isso é possível pelo fato dos elementos metálicos apresentarem orbitais de valência vazios, possibilitando a movimentação de elétrons. Isso configura ao metal uma propriedade de maleabilidade. Quando se insere outros elementos químicos no retículo de um metal, que o metal pode-se favorecer a formação de ligações covalentes que conferem maior resistência à liga metálica. Por serem mais resistentes, exigem maior energia para serem processadas, além de possuírem maior valor agregado, trazendo custo ao consumidor. Sendo assim, a utilização do alumínio, acaba saindo mais em conta do que a utilização do latão. Tudo bem, gente?
Alguma dúvida?